Oi, Fabi, tudo bem? Deixa eu fixar aqui o tema da live. Olá, pessoal, boa noite. Oi, Fabi, boa noite. Todo mundo tá escutando bem? Tá tranquilo para escutar? Olá, boa noite. Olá, Daisy, tudo bem? Oi, Oiê, Fabi, tudo bem? tudo certo? Tudo certo, diretamente de Caxias. Nós vamos ver chacoalhar um pouco hoje, porque eu esqueci de pegar o meu tripé. Estamos no improviso aqui. Ó, tô aqui no hotel. Gente, boa noite a todos, boa noite, Fábio. A gente está conversando aqui porque a Fábio não está em Curitiba hoje, né, Fábio? Tá, tá bem longinho, tá em Caxias. Voltou às viagens então, Fábio? Então, voltamos, né? Com cuidado, né? Com bastante cuidado, mas é necessário voltar, né? A gente tem que começar a fazer rotina. Já voltamos com algumas aulas, e aí aqui essa semana, eu tô a semana inteira aqui trabalhando, volto para Curitiba amanhã. Ah, entendi. Mas a correria começa, mas é tão bom, a gente até sente falta dessa correria, né, Fábio? Eu tava, juro, tava com saudade até, né? De fazer mala e tudo mais, mas faz parte, faz parte. Pra mim que sempre viajei, então já é normal. Verdade. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado, ainda mais que está corrido com viagem. E a gente tem mais uma dessa série, né? Tem outras, temos outras. Mas estamos aí, eu acho super legal essa troca, né? Que a gente se mantenha sempre em contato. Isso é muito bom, Paty. Muito legal. E aí você sempre traz temas, né, que todo mundo está querendo, que são temas super relevantes aí pra gente na área. E olha, tô vendo aí, a gente tem várias alunas, ex-alunas nossas, né? E tem aluna aí do Rio Grande também assistindo. Temos a Silvia do Rio Grande aí, Fábio. Tudo Todo bem, gente? Fábio. Então, assim, Ah, sem muitas longas, né? Eu acho que a gente tem bastante assunto, então vamos começar. estamos aí. A gente vai estar falando sobre jato de plasma. Então, Fábio, traz uma definição pra gente. Então, na verdade, assim, ela é polêmica já no momento da definição, né? É um tema onde as pessoas precisam estar buscando aí bastante informação para não trocar o que está utilizando e pensar que está usando uma coisa e está usando outra, né? Então, assim, importante, plasma. A gente está bastante acostumado, eu vou virar aqui só para vocês darem uma olhada aqui nessa imagem que eu tenho aqui, né? A gente diz assim, ó, plasma ele é o quarto. Dá para Eu, ver a- melhor? eu acho que eu vou tirar, desabilitar os comentários, porque daí dá pra ver, né? É, eu vou pôr um pouquinho, volto, de repente, não sei. Mas eu acho que se todo mundo dá uma olhadinha aqui, ó, aproximando, né? Deu pra ver. Então, o que que é o plasma? Ele é o quarto estado da matéria. A gente está acostumado a ver o quê? Sólido, líquido e gasoso, certo? E Uhum. agora a gente está falando do quê? Da ozonização do ar, digamos assim, né? Então, do que a gente está falando? A gente está falando de um tipo de gerador de energia elétrica, tá? Que vai causar uma intensa corrente de alta frequência, de alta potência, e que essa corrente, ao incidir no ar atmosférico, é capaz de gerar uma modificação nesse ar, formando o que a gente vai chamar de plasma, tá?
que é bem diferente do eletrocautério. Depois a gente faz uma diferenciação, tá bom? Então, o que é um exemplo clássico de plasma? O Sol, ele emite um tipo de radiação intensa e forte que gera raios de plasma. A aurora boreal, que às vezes as pessoas ouvem falar, né? Aquela parte em alguns nos polos do planeta, quando tem um excesso de energia, a ozonização, a ionização então das moléculas do ar, e ele ganha o quê? Ganha cor. Que é aquela cor esverdeada, que muita gente faz viagens aí para os polos justamente para enxergar a aurora boreal. É plasma. Existem equipamentos de plasma na indústria para cortar chapas metálicas. Então, assim, o plasma não é de agora, ele não foi criado para estética, ele não é uma inovação que surgiu agora, mas sim, no modo de utilização, na potência, na frequência específica, ele vai ter um fundamento, ele vai ter uma função estética, tá? Então, assim, um exemplo clássico, por exemplo, assim, vai chover. Antes de chover, a gente fala assim, tem um cheirinho de chuva no ar. O que é esse cheirinho de chuva? É o excesso da descarga entre as nuvens que gera uma quantidade de corrente elétrica em alta potência, que faz essa descarga no oxigênio do ar e forma uma característica diferente, que é a formação de ozônio, e isso é característica da geração de plasma pelas descargas. Então, assim... hoje, os equipamentos de plasma são o quê? Equipamentos capazes de gerar uma descarga elétrica entre o eletrodo e a pele do paciente. E quando essa descarga acontece, ela gera uma pluma, uma energia. Já vou mostrar um videozinho rapidinho para vocês. Mas essa energia formada entre um eletrodo e a pele é o plasma, que normalmente tem uma cor esbranquiçada com característica mais pro azul, né? O branco azulado, tá? Que é realmente essa transformação. Então, é como se essa energia pegasse as moléculas do ar e fizesse elas agitarem tão intensamente que elas ganham essa coloração. Então, é um raio de energia que vai causar um efeito biológico no tecido, tá? Quer ver? Um exemplo acredito que vai dar para eu dar uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Vou colocar para vocês. Deixa eu dar o play aqui no vídeo. Então, é uma pluma, ó. É como se fosse um raio que atinge o tecido, e quando ele atinge o tecido, deixa eu só voltar aqui, ele vai causar os efeitos biológicos que a gente precisa, tá? Que é dano, que é fazer uma lesão na pele, na verdade. E a partir dessa lesão, a gente começar a ter o reparo do tecido, e aí sim, a produção de colágeno, de elastina, e todos os benefícios aí que a gente ouve bastante na indicação do plasma, tá? E como que a gente deve preparar, então, o plasma para a gente ter um mecanismo de ação mais satisfatório? Bem importante, porque olha só, Paty, é lesão, então eu vou fazer um dano na pele. A gente sabe normalmente o quê? Que quando a gente tem uma lesão na pele, uma inflamação, a gente desencadeia reações biológicas, e essas reações biológicas, elas podem levar inclusive a riscos, né? Uma cicatriz, uma hipercromia. Então, a grande preocupação, assim, ó, quando se começou a usar os equipamentos de eletrocautério e jato de plasma na estética, e o medo de deixar uma mancha, o medo de deixar uma cicatriz, né? Então, assim, é complexo porque a gente tem que tomar uma decisão. O resultado que eu quero depende dessa lesão. Mas se eu não preparar adequadamente essa pele, essa lesão vai trazer sequelas, né? Então, assim, o paciente de jato, de plasma, de eletrocautério, não é aquele paciente que vai chegar na tua sala e ele vai deitar na maca e já fazer uma sessão de plasma. É um paciente que ele tem que ir para você 15, 21 dias antes, e aí começar a preparar essa pele, né?
Desde uma limpeza de pele lá no início, porque de repente você vai fazer um tratamento de levantamento aqui de nariz e tal, você vai fazer um plasma numa região que está cheia de comedão, que tem os ósseos dilatados, né? Então, assim, da limpeza de pele e previamente, vamos pensar assim, ó, lesão. Ele produz calor, o plasma produz calor. Então, esse calor gera a sequela, o risco da hipercromia. Então, se é uma pele que já tende a manchar, que tende a ter características específicas de sequelas, então antes, o que eu vou fazer? Vou fazer o uso de um antioxidante, um despigmentante, um controlador, então, da tirosinase, que é a enzima que vai degradar a tirosina no processo inflamatório. Um antioxidante que vai controlar as reações oxidativas da formação da mancha pelo processo inflamatório, né? É modular, é preparar essa pele antes, para que quando a gente chegue no dia de fazer o plasma, de fazer o eletrocautério, né? A gente tenha a pele totalmente preparada, com a certeza de que mesmo eu fazendo a lesão, o risco das sequelas depois estão controlados porque eu estou com essa pele protegida, limpa, hidratada. O paciente começar a tomar água antes, aí nesse período, aumentar a ingesta de água é importante, porque o plasma, como a gente viu ali naquela pluma, o que ele faz? Ele rouba a água do tecido, né? Aquela degradação que acontece pela pluma, ele faz por quê? Porque eu tenho um tecido que atrai a energia, o tecido humano, a pluma acontecendo, e ali ele vai fazer o quê? Ele vai desidratar o tecido na superfície. Então, se eu tiver com a pele preparada, com a pele hidratada, o efeito do plasma vai ser melhor e a recuperação no tratamento depois vai ser melhor ainda, né? O benefício vai ser. Nada de imediatismo, né? Porque a gente vê as pessoas tendo uma coisa, quero hoje fazer e pronto, sem preparação. E assim, o cliente exige o resultado rápido. Peraí, né? Primeiro assim, quem tem a capacidade de fazer a avaliação e o diagnóstico é o profissional. Não é o cliente que vai fazer a avaliação e o diagnóstico para fazer indicação terapêutica, né? Tem pele que não dá para fazer, tem pele que não tem a indicação do plasma ou do eletrocautério, né? Eu acabo falando mais plasma porque eu sou mais a favor do plasma do que o eletrocautério, mas é uma posição minha. Depois a gente pode até falar o porquê dessa diferença, sabe, Paty? Mas, então assim, é você profissional que sabe o que tem que fazer, que sabe que tem que avaliar e sabe a definição que tem que tomar, né? Não é a escolha do paciente. E o resultado, tudo que é rápido demais, gera reação inflamatória demais, tem maior risco. Então eu tenho que escolher, né? O que eu quero? Eu quero assumir esse risco? Ou eu quero preparar uma pele e ter um resultado adequado, né? Explicando para o paciente o que acontece. Não entrando em pânico porque o paciente quer o resultado rápido que eu tenho que fazer, né? Então, às vezes, eu vou dar aula, por exemplo, mesmo na pós-graduação, a gente dá aula de radiofrequência, de plasma. Aí os alunos, não, porque eu quero fazer, porque eu quero fazer. Se não for uma pele que não está preparada, que nem na aula, um pouquinho no exemplo é adequado fazer, porque vem uma sequela depois. Certo. E a gente vê muito disso, e o pior, que a gente vê e escuta em aula também, né? Muitos profissionais falando, mas eu vou fazer mesmo assim. Só que depois das consequências, o profissional não vai falar, eu queria. Ele vai falar, por que você fez? O profissional é você, né? A culpa vai cair na pessoa. Fábio, quais são as indicações do jato de plasma? Então, assim, quando começou a ser usado na estética, não era plasma, tá? A maioria dos aparelhos no começo eram eletrocautérios, tá? Que não é diferente daquele eletrocauterizador que se usa no centro cirúrgico, né? É um bisturi elétrico, digamos assim, tá? Então, assim, começou muito assim, é a blefaroplastia sem cortes, né? A solução da retração da pele, da produção de colágeno sem o paciente passar por uma cirurgia. E hoje a gente vê que ele tem muito mais indicações. Então é assim, vamos pensar, qual que é o efeito fisiológico? Fazer uma lesão
startar o processo de reparo, e a partir do momento que eu starto o processo de reparo pelas células inflamatórias, principalmente os macrófagos, o que os artigos têm nos falado? Essa reação inflamatória faz com que a migração dessas células inflamatórias no tecido comecem a produzir fatores de crescimento endógenos. E esses fatores de crescimento endógenos começam a startar a mitose, e principalmente aí dos fibroblastos, por exemplo, para a formação de um novo colágeno, de uma nova elastina. Então não é só na blefaro, é na ruga, é na flacidez, é na estria, é na cicatriz atrófica, nas sequelas de acne. É possível ter resultado. Por quê? Porque vai produzir tecido de sustentação e preenchimento, tá? Entendi. Então, diga. Não, é isso que eu ia falar para você, né? Ele fazendo tudo isso, então, mais do que nunca, a gente tem que realmente fazer o preparo de pele da pessoa, né? Porque senão vai dar muito problema. E a gente vê, eu vejo muitas sequelas, sabe, Paty? Eu vou dar aula, às vezes vem aluno mostrar, assim, fez uma hipercromia na área dos olhos, né? Ou piorou uma mancha em alguma região, se for o melasma, que é um grande problema. Então, assim, a técnica não é ruim, a técnica é excelente. O erro está acontecendo onde? Na avaliação, no diagnóstico e na indicação do tratamento, né? Não é para todos os fototipos, né? Não é para a região que tem o melasma. Então, por exemplo, eu usar não fazer uma avaliação com uma luz de Wood antes, que eu vejo que de repente tem um histórico de mancha que não tá visual ainda na epiderme, mas quando eu coloco a luz de Wood eu enxergo esse histórico lá, né? E aí, se eu fizer uma inflamação nessa região, eu não vou poder piorar a condição dessa mancha? E aí o paciente não vai ficar nem um pouco feliz, né? Então, assim, eu vejo muitas vezes o pessoal fala, mas o jato de plasma mancha. Não, o jato de plasma pode causar uma hipercromia se não fizer o controle e, assim, o cuidado dessa pele. E não é só pré-Paty. Pós também, a gente precisa modular essa inflamação depois. Porque a inflamação vai acontecer, é lesão. Mas eu tenho recursos que eu posso, a partir do momento que eu tenho essa condição, começar a modular essa inflamação depois e conseguir controlar isso também para evitar as sequelas, né? Então, assim, tudo que envolver, só para fechar a questão da indicação, tudo que envolver produção de colágeno, o jato de plasma pode ter indicação, sim. Mas eu tenho que entender qual é a real necessidade disso, né? Qual é a região, né? É mais seguro trabalhar corpo que rosto? Sim, porque o corpo fica escondido com a roupa, o rosto fica exposto. Se o paciente não usar o filtro solar, vai correr um risco grande, né? Fazer uma boa orientação. Você não faz uma boa orientação, a cliente sai da sessão, vai para casa, vai tomar um banho quente. Vai cozinhar na panela quente, né? Você que é especialista em peeling, você sabe muito bem do que eu tô falando, Paty. São os mesmos cuidados. Não, e né, Fábia, além disso tudo, né, desses cuidados, que até depois de você fazer um jato de plasma, ele faz uma injúria no tecido até maior que os peelings que a gente faz na estética, né? E aí, o que a gente observa muitas vezes também, é que às vezes a pessoa compra um jato de plasma, tipo, vê no YouTube um vídeo e sai aplicando, mas tem técnica para aplicar, né? Porque senão eu particularmente vi aí um tratamento que fizeram no curso de uma senhora que a pálpebra dela, um lado ficou bem bonitinha e o outro lado ficou totalmente caído. Porque não fizeram as medições certas e isso influencia muito, né? Exato. Por exemplo, olha que interessante, a gente fala assim, ele vai fazer a retração do colágeno primeiro, por quê? Porque ele faz calor.
Colágeno é uma proteína. Então, quando a gente aquece o tecido, a tendência é que as ligações peptídicas da proteína ali façam uma retração pela ativação das proteínas de choque térmico, porque a gente está produzindo calor. E aí, essa retração vai fazer o quê? O efeito lifting proporcional no início, para depois produzir colágeno. Quanto mais agressivo a gente for, mais quente a gente for, mais essa retração vai acontecer. Mais dano a gente tem aí nessa condição. E aí, assim, eu preciso saber onde eu aplico. Porque, por exemplo, existem o que a gente chama de áreas de ancoragem, os pontos de ancoragem, que são os pontos onde o colágeno retrai, ele vai fazer o efeito lifting. E ele tem que ser bilateral, bem certinho, porque senão vai fazer irregularidade. Vai puxar mais para um lado o suco nasogeniano do que o outro, né? Por exemplo, se a gente faz o ancoragem reto para cima, a gente levanta o interno da sobrancelha. Se a gente faz o ancoragem para fora, a gente deixa o olho puxado tipo olho de gatinho, né? Que aí são os fox eyes, que o pessoal tá falando. Então, tem técnicas para se fazer, né? Tem as linhas de ancoragem de contorno, tem linhas e áreas específicas. Por exemplo, na ruga, a gente não faz dentro da ruga. Porque senão ela vai retrair. Fora. Exatamente. Já vi casos que piorou muito, porque erro de aplicação da técnica. Então, assim, jato de plasma é uma coisa que tem que fazer um curso. Porque não é um treinamento e não é um tutorial do YouTube que vai te ajudar a entender o que vai fazer, né? Porque aplicar a prática parece fácil, né? Mas não é. Tem detalhes que fazem uma diferença muito grande. Ontem eu estava numa reunião de engenharia e técnica aqui sobre essas condições, e aí a gente estava discutindo uma coisa simples e chegou no jato de plasma por uma condição. E aí a gente chegou nesse ponto de que, assim, as meninas lá na empresa fizeram o quê? Estavam corrigindo, com o próprio jato de plasma, mas estavam corrigindo uma aplicação anterior que foi feita errada e que aparentemente aprofundou as rugas. Então agora tem que aplicar de novo nos outros pontos para reverter aquela condição, né? Então não é tão simples, não é. Precisa de cuidado e precisa conhecer a anatomia da face muito bem também, né? Para não ter... Exatamente. Aí a gente fala assim, às vezes os alunos falam lá na pós, né? Mas por que rever anatomia e fisiologia de novo, né? Por que isso? Porque são detalhes que vão fazer uma grande diferença no tratamento lá na frente. E vão te evitar ter o paciente com um resultado que ele não vai estar feliz, né? E aí isso frustra, né? Porque podemos fazer o resultado, às vezes, com o efeito contrário do esperado, com certeza. E o plasma é possível. Além da mancha, a piora na pele. Imagino. Fábio, o que a gente pode combinar de tratamento? Então, olha só. Na verdade, assim, se a gente entender bem essa fisiologia, a gente pode combinar um monte de coisa, né, Paty? Tanto no antes quanto no depois. Por exemplo, vamos pensar no antes. Né? No antes, a gente falou que precisa hidratar a pele. Então, quais são os recursos que nos ajudam a hidratar a pele? Então, antes eu posso pensar em bons cosméticos, como a gente já deu uma falada, mas posso pensar, por exemplo, usar uma fotobiomodulação, usar um LED vermelho, que já é um estimulador de colágeno, que é alguém que vai acordar esse tecido para depois fazer o plasma. A microcorrente, uma coisa simples, mas que a gente já sabe que é extremamente ativadora de metabolismo do tecido, nas sessões pré-tratamento é bem-vinda. A própria radiofrequência convencional antes ali, né? Uma aplicação de radiofrequência convencional pode já dar aquela acordada na proteína para a gente poder fazer uma estimulação na sequência. Para o pessoal que trabalha, tem pessoal que trabalha com harmonização facial aí. Tanto a harmonização facial quanto a harmonização orofacial, né? O botox, os preenchedores, os fios. Então pensa assim, eu entendo muito
o jato de plasma como algo que vai acordar o teu corpo para o teu corpo produzir colágeno. É diferente do que você vai injetar alguma coisa para aumentar espaço, para preencher o espaço da profundidade da ruga, né? Então, assim, o pré-procedimentos invasivos, o pré-procedimento... minha paciente tem uma indicação de fazer um preenchimento de sulco nasogeniano, de pálpebra inferior. Mas será que se eu não fizer uma ou duas sessões de jato de plasma antes, fazendo essa retração, o que o plasma faz? O que a gente chama hoje que está na moda, redensificação da derme, que é produzir tecido de sustentação e preenchimento. Então, se você faz uma sessão antes, você vai usar menos preenchedor depois, certamente, né? Vai usar menos toxina, vai ter uma harmonização orofacial muito mais natural, né? Porque você vai trabalhar essa pele primeiro, vai dar para ela capacidade de sustentação e preenchimento, e depois disso, você vai usar menos preenchedores, porque sim, imagina que o teu paciente tem uma indicação de um preenchedor, por exemplo, aí com 30, 40 anos. Se ela já fizer uma quantidade agora, daqui 24 meses, dependendo do preenchedor, vai ter que preencher de novo, e cada vez você vai usando mais preenchedores, né? Não adianta eu ter uma pele, assim, o movimento paralisado pelo Botox, mas a pele não tá boa, a pele não está tratada, né? Então, é o todo. É o todo. Então, assim, e depois eu posso trabalhar na manutenção de um tratamento de jato de plasma com a rádio convencional, né? Com o próprio LED para modular essa inflamação, né? Tem gente que trabalha com a radiofrequência fracionada associada, que são duas técnicas. A gente falou da rádio na outra semana. Dá para combinar a técnica, né? Dá para de repente trabalhar áreas mais direcionadas com o plasma e fazer um full face com a rádio para trabalhar esse lifting como um todo. Então, assim, o que é importante para eu saber o que eu quero combinar? Eu sei o que o plasma faz. Eu sei qual é o efeito fisiológico da outra tecnologia para que uma não sobreponha o efeito da outra e não piore a condição, né? Sim. A gente tem que conhecer fisiologicamente o efeito de cada um, né? Para ter uma resposta positiva, porque senão... Fábio, antes de eu continuar, só para não me perder aqui perguntas, claro. A André, ela perguntou para olheiras, tem resultado positivo? Andriele perguntou. André, é assim, ó. Para a flacidez na pálpebra inferior, sim. Mas se a gente está falando de uma olheira, primeiro, se for hipercromia, não. Se for uma olheira de hipercromia, não. E se for uma olheira de conjunção circulatória, o plasma não vai ter essa capacidade. Então, assim, ele vai trabalhar a pálpebra inferior, melhorando a qualidade e elasticidade do tecido, tá? Agora, se é circulatório, vai pensar lá numa carboxy, vai pensar talvez na associação, né? Então, assim, tem que ter esse visual, essa não é o visual, né? Mas essa análise aí. Ele vai produzir colágeno. Então, se tem flacidez, sim. Mas, se não... Então, coloca um tio glicólico daí. Bom, daí a gente está falando com quem manja muito de tratar, né? Então, de repente, intercalar, né, Paty? Fazer uma sessão de ácido, uma sessão de plasma, porque vai melhorar a elasticidade e vai melhorar a qualidade da pele e o clareamento. Certo. Daí a gente tem a honra de estar com o pessoal aqui da Maison de Percy. E eles fizeram uma pergunta pra gente. É possível fazer o jato de plasma sem anestésico? Ouvi dizer que uma pele muito hidratada consegue fazer sem anestésico. Já teve essa experiência? Então vamos lá. Vamos pensar no que a gente... Bom, é lesão. Se é lesão, é dolorido. Não é um procedimento indolor. Então, o paciente, sim, tem desconforto durante a sessão de jato de plasma, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar para os pacientes. Uhum. Bom,
Tem profissionais, o profissional da área, eu sou físio, o pessoal da estética vai trabalhar com anestésico tópico. Ok. Quem é profissional habilitado, que pode fazer um procedimento de anestesia infiltrativa, tá? Claro, quem faz anestesia infiltrativa tem a vantagem, vai diminuir mais o desconforto, tá? Diferente do anestésico tópico. Bom, se for um anestésico tópico, vai ter que aplicar, deixar aquele tempo indicado pelo anestésico para ele entrar em ação, tem que retirar totalmente o resíduo da pele, porque senão não fecha o campo, aquela pluma não acontece, porque daí fica um isolante na superfície, tá? Já o anestésico infiltrativo não tem esse maior problema. Em relação a isso, assim, trabalhar sem, vai estar ligado à dose do equipamento, à potência do equipamento, tá? Quanto maior a potência, mais calor, mais lesão. Quanto menor a potência, menos calor, menos lesão. Então, eu tenho que definir o que eu vou fazer ali naquela condição, tá? A gente tem referências de artigos que usaram doses altas, sim, com um paciente anestesiado. Não tem jeito, não suporta. Eu já recebi o jato de plasma na minha face com anestésico tópico e sem anestésico. Realmente, assim, ó, é uma técnica extremamente desconfortável. Tem que ser alguém muito insensível para suportar bem. Por isso que porque é tenso, eu já assisti. É bastante desconfortável. Então, assim, às vezes, o que é a opção? Porque quando a gente vai estudar, por exemplo, anestésico tópico, do infiltrativo eu não domino porque eu não posso fazer o infiltrativo, então eu sou um pouquinho mais limitada para te dar a melhor resposta. Mas o anestésico tópico, a gente estuda alguns deles e quando a gente faz a lesão pelo jato de plasma, a gente quer o quê? Inflamação, hipervascularização periférica e tem alguns anestésicos que têm vasoconstritores. Então, eles poderiam interferir um pouco nessa condição. O ideal é buscar anestésicos que não sejam vasoconstritores, tá? Entendi. Mas isso ainda é pouco estudado. Agora, a questão da pele hidratada, Silvânia, só para acho que terminar a tua resposta, né? Quanto mais hidratada a pele, mais ela vai conduzir e formar um bom arco de plasma ali. Então, mais intensa vai ser a reação, tá? E a hidratação também não só para jatos de plasma, né, Fábio? Eu acho que para tudo aí é fundamental. Senão não tem uma boa resposta, né, nos tratamentos. Sim, e assim, ó, a corrente elétrica, ela se conduz por água, a água é o condutor universal, né? Então, não só para o preparo como para a recuperação, mas para o próprio efeito da tecnologia ser melhor. Porque quanto mais água tiver no tecido, melhor vai ser a condução, melhor é o efeito da tecnologia. Tá? Perfeito. Fábio, qual é a contraindicação? Então, assim, de cara a gente já vai dizer, marca-passo, câncer e gestante, totalmente absoluta contraindicação, né? Pinos e placas metálicas na região de aplicação, fica contraindicado. Peles que tenham lesões, peles sensibilizadas recentemente. Quem está usando uma isotretinoína, quem está usando ácidos, né? Está fazendo procedimentos sensibilizantes, precisa dar um intervalo de recuperação da pele para poder fazer novamente aí o procedimento, tá? As peles de fototipo mais altos. Hoje, assim, a gente tem um risco muito maior falando de um fototipo 4, 5 e 6. É mais seguro trabalhar 1, 2, 3 e essa quantidade. Eu tenho acompanhado, a gente tem uma profissional no Rio de Janeiro, que é a Cristiane Boneta. A Cris trabalhava com eletrocautério em pele negra e agora está trabalhando com plasma. Ela vai trazer um material bem interessante, aí não está finalizada a pesquisa, mas ela está conseguindo ter resultados impressionantes na pele negra,
Como que ela tem feito isso? Modulando a inflamação pós-procedimento. Tá? Então ela tem um protocolo que logo vem o que usar depois para ter o efeito do plasma e modular essa condição aí, tá? Pacientes que... Oi? Semana, você tá dando alguns spoilers. Semana passada você falou da isso faz. Então, o trabalho da professora Patrícia vai sair em novembro. Da Cris, a gente está acompanhando aí, logo vem alguma coisa legal, né? Então, assim, outra coisa que eu precisava falar que é importante, assim, saber quem é o paciente também. Não é uma contraindicação, mas, assim, é um paciente que você sabe que vai usar o filtro solar, que vai se cuidar, né? É mais seguro e mais tranquilo. Porque se aquela paciente não é regrada, não usa filtro, não vai usar, às vezes é melhor não mexer com um recurso tão intenso e tão inflamatório nesse momento, assumindo uma condição de risco na sequência, né? Então, assim, fazer uma boa anamnese, conhecer bem o paciente, você faz uma melhor indicação. Uma contraindicação, assim, ó, que é totalmente relevante, e aí isso é uma pontuação bem minha. Bom, tatuagem. Tatuagem não se remove nem com eletrocautério, nem com jato de plasma. Por quê, gente? O nível do pigmento, para você tirar o pigmento, você tem que fazer uma lesão muito profunda. E a lesão muito profunda vai deixar cicatriz. Então, não é indicado retirar tatuagem com esse tipo de tecnologia, tá? Outra coisa, uma grande preocupação minha, né? Que trabalhei aí cerca de quase 9 anos com projeto de prevenção do câncer. O pessoal tá pegando pele aí e tirando tudo que é tipo de pinta, todos os tipos de manchas, né? Com o plasma / eletrocautério aí. Gente, hoje, preconizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, as lesões, elas têm que ir para biópsia. As lesões que a gente não consegue fazer nenhum tipo de diagnóstico prévio. Então, assim, não é para profissional não habilitado da área da medicina retirar esse tipo de lesão que não é de diagnóstico visual, porque isso tem que ser levado para biópsia, né? E aí às vezes a gente vê o pessoal assim, não, tira a pinta aqui, já tira com a gás e já joga a pinta no lixo ali. Eu vi esses dias na rede social e isso me assustou absurdamente. Imagina se é uma lesão de característica neoplásica. Você mexe naquilo... E aí, o que você faz, né? Então, essas são coisas que eu deixo muito claras. As pessoas falam assim, você dá um curso de plasma, Dô. O que você ensina no plasma? Tratamento estético. O que cabe ao profissional da estética? Melanose solar, mancha senil, ruga, flacidez e estria. É isso que o profissional da estética tem que fazer. Né? É um médico, aí é uma outra visão, né, Paty? Então, assim, eu sempre vou bater nesta tecla. E é bem importante, né, Fábio? Porque, assim, eu tive uma aluna que ela fazia várias loucuras, assim. E aí, a gente sempre aconselha, né? Mas daí a pessoa, nunca deu nada, nunca vai dar nada. E sabe como que estava trabalhando? Fez um curso com uma certa técnica e ensinaram com alta frequência, na potência máxima, com fulgurador, tirar névoas. Olha que absurdo. E aí, até que chegou o dia da complicação. E daí? Aí tem que correr atrás de médico, processo. E acabou, desistiu da estética. Eu também desistiria depois disso tudo, né? Então, esse negócio de nunca dar nada, uma hora vai dar e vai dar feio. Então, melhor não fazer, né? Não se mete não, onde não é na nossa área. Até onde eu vou? Eu vou até onde eu consigo reverter qualquer risco que eu leve ao paciente. Eu vou conseguir reverter um risco de fazer um trabalho desse no nevo que tenha profundidade que vá sangrar, né? Ou vai desencadear uma outra condição aqui? Não vou, eu não posso, eu não sou médico. Então,
Peraí, né? Cada um respeitando a sua limitação profissional. O sol brilha para todo mundo, vai ter paciente para todo mundo tratar. Esteticamente falando, tem bastante flacidez, tem bastante ruga, tem bastante cicatriz de acne, tem bastante mancha senil para tratar, né? Então, vamos nos limitar àquilo que a gente tem total segurança para fazer, né, Paty? Aproveitando esse gancho, Fábio, vamos falar um pouquinho de complicações? O que você já viu de complicações mais severas, assim, com jato de plasma? O que é mais comum é a hipercromia. Esse é, assim, o que mais acontece. E que necessariamente não está ligado só à técnica de aplicação, né? Então, por que pode fazer uma mancha escura? Usou uma dose alta demais? É um risco. Usou um produto que não era para combinar junto com o plasma, colocou um ácido depois. Recentemente, uma aluna me procurou que fez um curso de jato de plasma, e eu acho que é bem importante a gente dividir essas experiências, né, com todo mundo. Ela fez um curso e aí ela atendeu a paciente, tratou a linha da glabela com o jato de plasma e aplicou imediatamente após mertiolate. E aí, ela me mandou uma foto da paciente, bem nervosa, dizendo assim, professora, o que eu faço para reverter? Porque gerou um processo inflamatório absurdo ali. Eu falei, tá, mas o que aconteceu, né? Você não fez só na linha, porque a impressão que deu é que ela tinha queimado toda a região. Aí ela falou assim, não, eu fiz só na linha, mas foi me orientado a aplicar esse produto depois, né? Falei, não, você fez uma baita lesão. O que eu faço agora? Para tudo, aplica ali, vamos controlar essa inflamação. Se tiver uma microcorrente, se tiver um LED, um Cicaplast aí, não, falando de marcas aí um pouquinho, mas a gente tem que dar uma controlada nisso, né? E aí levou-se uns 15 dias para a gente conseguir melhorar. Então, assim, o risco de fazer uma mancha é muito maior. Então, a hipercromia é o que acaba acontecendo mais. Agora, tem um outro problema que é a acromia. Ou seja, a lesão bem pior, porque depois não tem como reverter, né, Paty? Então, assim, faz a lesão tão profunda que mata o melanócito ali. Uma vez melanócito morto, não produz mais pigmento, né? Exato. Então, assim, o nível de profundidade é um risco, por exemplo, de remover uma tatuagem com a técnica. Você tem que fazer uma lesão tão profunda que você chega além da junção dermoepidérmica, que é onde está o melanócito, ali na camada basal, né? E aí ficou a manchinha branca, não tem volta, infelizmente. Né? Cicatrizes, né? É possível deixar uma cicatriz hipertrófica? Sim, é possível deixar uma cicatriz hipertrófica e ela vai estar ligada provavelmente ao nível de profundidade da lesão de novo. Ou uma dose muito alta, ou aplicou muitas vezes no mesmo lugar ali, né? Exagerou nessa condição e aí teve esse risco aí das cicatrizes hipertróficas. Então, assim, essas são as principais. Tem paciente que ficou mais tempo com um pouco mais de edema, né? Teve mais prurido e desconforto na região. Porque, assim, a lesão, ela deixa a crosta, tá? Ela vai fazer crostinha. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou inverter aqui para ver se vocês conseguem enxergar aqui. Então, aqui, ó, imediatamente após, tá vermelhinho e tem os pontinhos brancos. Isso é plasma, tá? Então, assim, ó, tá vermelhinha a região dos olhos e da glabela ali. E, ó, 24 horas depois, tá ali essa evolução. Aqui de novo, imediatamente, ó, vermelho. E depois forma a crostinha, né? Então, a formação da crosta é normal, porque a gente fez lesão. Só que se a lesão for muito profunda, é muita crosta
crostas que demoram mais para serem eliminadas. Outra coisa, a paciente mulher que é ansiosa pra caramba, fez a crostinha, ela vai querer ficar lá arrancando as crostinhas, né? Não pode. Então tem que ter esse cuidado na orientação para que a gente não tenha sequelas piores. Mas assim, das reações adversas, essas principais aí que a gente tem mais citada, tá? Uhum. Em resumo, é muito bom, mas tem que tomar muito cuidado também, como tudo, né? Porque senão vai piorar a situação da pessoa. Exatamente. Nós temos tempo ainda, nos conte a diferença dos dois lá. Do jato. Bem legal. Bem importante. Então, assim, pontuando a condição aqui, os dois têm um objetivo técnico parecido. Eu vou pegar aqui uma imagem para mostrar para vocês, tá? Então, assim, o que acontece? O plasma, a ponteira do plasma, ela não precisa estar em contato com a pele para fechar o campo, né? A gente viu naquele videozinho logo no começo que fica uma distância entre a ponteira e a pele e forma uma pluma. Um raiozinho ali, se for traduzir de uma maneira para todo mundo entender. O eletrocautério não, eu tenho que encostar na pele para fechar o campo para essa condição, tá? O tipo de corrente dos dois equipamentos é diferente e a geração da energia pelo eletrocautério, ela faz uma temperatura muito maior do que a do jato de plasma. Então, o eletrocautério, ele faz aquela lesão escura. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês essa diferença aqui, ó. Essa aqui, deixa eu dar um start aqui, é a energia do plasma, ó. É uma pluma luminosa que não encosta na pele do paciente. E vejam que ficou um risquinho branco, ó. A lesão do plasma é branca. Agora, aqui é um eletrocautério, ó. Já fica Essa escuro. é a diferença, tá? Então, a temperatura diferente entre eles faz o quê? No plasma, a gente tem uma lesão térmica, mas não se compara do eletrocautério. É uma lesão branquinha e vai fazer a sublimação do tecido ali na superfície. O eletrocautério tem uma temperatura muito maior, ele faz a carbonização da pele. Então, essa é a diferença. E assim, tem que encostar na pele, senão não fecha o campo de corrente e não vai fazer a lesão, tá? Então, hoje, o que a gente tem visto na questão comparação das duas técnicas? Entendam que eu não estou dizendo assim, não funciona, até porque o eletrocautério foi um dos primeiros a serem utilizados, né? Perfeito. Mas o tipo de lesão do plasma, ela é muito mais fácil para o paciente recuperar depois. O edema é menor, né? O downtime que a gente fala, que é o tempo de recuperação, é muito melhor e o risco de hipercromia no plasma é menor. Então, não que não tenha, mas se comparado ao eletrocautério, o risco é menor. Então, eu vou mostrar mais uma imagem aqui para vocês entenderem, ó. Aqui, ó, a aplicação do eletrocautério e do plasma. Aqui do eletrocautério imediatamente, é uma lesão mais escura, ó. E a lesão do plasma, imediatamente, ela é uma lesão avermelhadinha com um pontinho branco no meio. Parece que a gente mal enxerga ela, né? Então, até no imediato é melhor para o paciente, ele não sai com a face tão marcada, tá? Quando eu venho aqui 24 horas depois, a lesão do eletrocautério e a lesão do plasma, ó, ela não deixou de fazer o processo inflamatório, não deixou de fazer a crosta, ó, olhando mais de longe, comparando as duas condições, tá? Só que a recuperação do paciente, então, no jato de plasma, a ardência em relação à sensibilidade depois, porque fica com uma sensação de queimadura, de ardência, porque é uma lesão, não tem jeito, né? Então, essa ardência no pós-plasma é menor, o tempo é menor de desconforto, né? A irritação na pele é menor, o risco da hipercromia é menor e a recuperação do paciente no jato de plasma é menor. Então, e às vezes os alunos me perguntam assim, mas professora, por que é diferente, inclusive, o preço de um equipamento de plasma
E o preço de um equipamento de eletrocautério? Bom, a tecnologia para produzir eletrocautério é simples demais. Tanto que tem gente comprando equipamento de eletrocautério nas compras online aí, pra gente não falar nome, né? E que não tem registro na Anvisa. Então, por favor, gente, esse tipo de equipamento, qualquer tipo de equipamento, para estar num consultório, numa clínica, tem que ter registro na Anvisa. Por favor, profissionais responsáveis trabalham dessa forma, né? E aí, assim, então, produzir um equipamento de eletrocautério é barato. Produzir a tecnologia, o tipo de faiscamento que é necessário para formar o plasma é uma tecnologia, um estudo, uma evolução um pouco maior nas empresas. Então, é muito mais barato produzir eletrocautério do que plasma, né? Só que é muito mais seguro trabalhar com plasma do que eletrocautério. O eletrocautério é um bisturi. É melhor investir um pouco mais e você ter segurança, né, Fábio? Sempre, eu falo muito para os alunos assim, independente do aparelho, o barato sai caro às vezes, sabe? Porque nós estamos tratando saúde de pessoas, nós estamos tratando células, nós estamos tratando pele. E que se acontecer alguma intercorrência que não tem reversão, principalmente se for na face, não tem como esconder. Né? Tá na cara, não tem como esconder, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de investir numa tecnologia, sabe? Uma coisa. Fábio, a gente tem ainda uns 7 minutos, mas tem algumas perguntinhas, eu acho que dá tempo. Vamos lá. Ela pergunta qual é o intervalo entre sessões. 30 dias, André. Assim, ó, é o tempo de recuperação total. Porque às vezes você pode olhar para a pele com 15 dias e parecer que ela já tá boa, né? Aparentemente na superfície ela tá já fez a crosta, já caiu, mas internamente a gente tem o processo ainda da recuperação de toda a reação inflamatória causada e da produção do colágeno. Como é um procedimento extremamente inflamatório, a gente tem uma orientação aí de 30 dias de intervalo entre cada procedimento. Perfeito. A Silvia está perguntando, que está pertinho aí de você, no Rio Grande, ela tem o ARTES. Quais os parâmetros seguros e eficazes para a pálpebra superior, amplitude e densidade? Acho que fica meio complicado. Então vamos lá. É bastante informação, mas vamos lá. Amplitude é o tamanho da pluma e densidade é a força da pluma. O ARTES é um equipamento vantajoso porque ele deixa programar muita coisa. Ele deixa controlar todo tipo de lesão que você quer fazer. Então, assim, você trabalhar com uma amplitude de 50% é interessante porque ele te dá uma pluma de controle total. Densidade, vou te dizer que eu tenho trabalhado aí com 26, 28% com anestésico tópico, porque é o que eu tenho de limitação, com resultados bem interessantes, tá? A densidade é a força, quanto mais você aumentar a densidade, mais lesão faz. Mais dói, mais inflamação tem depois. Se trabalhar com 50 e 26, já tá aí uma boa aplicação para pálpebra. E se for fazer pálpebra, cuidado. Fazer superior e inferior na mesma sessão, pode ser que no outro dia o paciente não abra o olho. Faça uma e só outra por conta do edema, tá? Perfeito, Fábio. A Atena está perguntando sobre micropigmentação de sobrancelha. Mesma coisa que tatuagem, né, Fábio? Eu não faço a indicação. Tem gente que trabalha com a retirada. A micropigmentação é mais superficial do que a tatuagem, mas mesmo assim, o nível de profundidade da lesão tem que ser maior. E ainda, às vezes a gente não conhece esse pigmento que está inserido na pele. Alguns pigmentos mais antigos, eles tinham metais, né? Lembram as tintas de micropigmentação, de tatuagem, que contém metais. Então, até que ponto pode ter uma reação da técnica com o pigmento, a gente não sabe, não tem estudo. Então, o que eu digo? Dito pelo não dito, sem ter uma fundamentação segura, eu prefiro não utilizar. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Não tem pergunta por enquanto, mas tem um monte de gente conhecida aqui. Nossas professoras, colegas.
assistindo. A gente tem a Aniele, tem a Ana Carolina Pareja. Legal, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui compartilhando com a gente, né, Fábio? Muito bom. Com certeza. A gente, ou às vezes a gente se encontra em aeroporto, se encontra, se não for aqui, né? A gente mora na mesma cidade, mas não se acha. Aniele, eu tô te devendo uma resposta ainda do curso lá, mas a gente tá vendo na clínica como vai fazer, tá? Falta uns 3 minutos para acabar. Então foi um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Ó, a Anne tá mandando um beijo aí para você. Legal, gente. Eu acho que assim, ó, é modernidade, jato de plasma é modernidade, é resultado rápido como o paciente quer, mas tem que ter muito cuidado. Vão atrás de informações, façam cursos, comprem equipamentos com registro. E hoje, se vocês me perguntarem, Fabiana, você compraria plasma ou cautério? 1000 vezes plasma. Uhum, perfeito. É muito bom a gente ter essa opinião, essa experiência, porque aí tem muita gente falando, ah, não, vai no eletrocautero mesmo, é a mesma coisa. Você mostrou super bem as diferenças e não compensa, né? Não é nada legal. Melhor estar com um negócio seguro para fazer. Com certeza. Ah, BCF Saúde Estética tá mandando beijo. E beijo. Aí, a gente vai encerrar por aqui, porque senão a gente não consegue gravar, tá? O YouTube tira, o Instagram tira a gente, mas essa live vai ficar lá no YouTube, então quem quiser assistir lá, pelo Mundo da Dermato. E aí eu vou passar todas as 3 lives, se falta mais uma, né? Daqui a 15 dias o que mesmo que a gente vai fazer? Daqui a 15 dias a gente vai fazer eletrolipólise. Eletrolipólise, que todo mundo pediu, lipólise, processo de redução de medidas. Tá chegando o verão, né? Então, vai ter... certeza. A Deise está perguntando, pode passar o nome do artigo? Ai, Deise, qual artigo? Eu acho que vai sair ainda, né? O artigo que ela está falando. Não saiu ainda, não saiu ainda. Segura as pontas, logo chega, Deise. Você que está contando as novidades pra gente antes, né? Então, estamos lá. Um grande beijo, bom descanso. Beijo! Boa viagem de retorno aqui para Curitiba de novo. Até daqui 15 dias. Até 15 dias. Pessoal, muito gratidão para ter vocês aí com a gente. Até mais. Tchau, tchau.